Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, versículos 16, 17 e 18. Na verdade, eu peguei a tradução aqui que eu pus, que vai passar ali na tela, é a tradução da Bíblia, da Internacional da Bíblia. É isso? Quem tem essa Bíblia? Tradução da Bíblia Internacional, sei lá, qualquer coisa assim. Quem que tem essa tradução? Achei lá um, somos dois. Então nós vamos passar ali, facilita para todos olharem. Por que eu peguei essa tradução? Ela é um pouco mais fácil, ela não é tão linguagem de hoje, mas é uma linguagem mais acessível. Eu peguei porque esse texto às vezes é complicado para entender. Depois que você entende, não tem mais problema, né? Então, versículos 14, 15, 16, 14, 15, 16. Nós vamos ler. Se você quiser, leia junto comigo. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Qual é o título da palavra? Cuidado para não perder a fé. Meus irmãos, nós temos falado sobre fé. 2 domingos atrás eu falei sobre fé. Domingo passado, Marcos falou sobre fé. Teríamos muitas palavras. Talvez poderíamos falar até o meio do ano sem mudar e sair do título sobre fé. Mas, como a semana vai chegar o Ed e o pastor Abílio, eu viajo, então vamos deixar, porque depois do acampamento, inclusive no acampamento, nós vamos e decidimos que nós vamos falar durante o mês todo sobre um assunto, só um assunto, só que um vai falar, o outro vai falar, o outro vai falar, enfim, né? E nós vamos passar o ano fazendo isso, se Deus quiser. E vai ser bom para a igreja, vai ser bom para nós, e vai ser bom para que a nossa fé se fortaleça em Cristo Jesus. Título da palavra, então, cuidado para não perder a fé. Diga aí para o irmão, cuidado. Cuidado para não perder a fé. Aqui, no texto que nós lemos, começa com portanto. Ou seja, tem alguma coisa para trás que nós precisamos ver. Quando chega aqui e diz, portanto, tem alguma coisa para trás que nós precisamos ver. O livro de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu. Ninguém sabe. Dizem alguns teólogos antigos, né, do 3º século, que ninguém sabe quem escreveu. Não adianta chutar um, chutar o outro, se foi Paulo, eu acho que foi Paulo. Não fala quem escreveu. Mas uma coisa nós sabemos sobre o livro de Hebreus. Ele foi escrito para os cristãos judeus, ou os judeus cristãos. Ele foi escrito então para o judeu, mas que se converteu a Cristo Jesus. Quem são os judeus cristãos? São aqueles que
creem em Jesus como o Senhor e Salvador, o Messias prometido. O judeu normal, ele crê que Jesus tenha sido um profeta, mas não o Messias, o Filho de Deus, prometido em todo o Velho Testamento. E esse livro, então, Hebreus, foi escrito para os judeus, para falar do quê? De um sumo sacerdote que tomou posse desde antes da fundação do mundo, veio como Messias, viveu entre nós e recebeu o nome que está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Quem crê nesse Jesus? É bom, porque o livro de Hebreus, ele fala que Jesus é o Senhor dos anjos, dos principados, potestades, todos os anjos feitos e criados por Deus. Hebreus capítulo 1, e os versículos 5 e 6, ele diz o seguinte: Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai, e ele será meu filho. Anjo nenhum ouviu essa palavra. E quem ouviu essa palavra? O filho. Tu és meu filho, hoje te gerei. Para quê? Para reinar. Para quê? Para ser Senhor. Nós ouvimos sobre Jesus. Nós recebemos a palavra pela fé que nos foi doada, pela graça. E nós cremos que Jesus Cristo é o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Vocês se lembram quando Jesus perguntou: escuta, quem estão dizendo que eu sou? Aí um falou assim: estão dizendo alguns que o Senhor é João Batista que voltou. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Mas Pedro disse: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus. O Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E é preciso, irmãos, que nós tenhamos essa revelação, assim como teve Pedro. Nós cremos no Messias, Filho do Deus vivo. Amém? Ainda em Hebreus, o outro versículo, é o 6, né? Oi? 6. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Todos os anjos de Deus o adorem. Satanás era um anjo. E Satanás e os seus exércitos, sei lá, o seu império, todos adoram ao Senhor. Eles não conseguem não adorar porque Deus falou. Todos os anjos de Deus o adorem. Então, quando um endemoniado se dava de frente com Jesus, qual que é a primeira coisa que ele fazia? Babava? Não. Adorava o Senhor. Porque sabia que era o Filho de Deus. O gadareno, que tinha mais de 5.000 demônios, uma legião, ele ouviu de longe a voz de Jesus, e ele já começou a pensar: escuta, eu conheço essa voz. E quando Jesus chega perto, ele adora.
ele teme. Mas não só os anjos, todos nós fomos feitos para adorar a Deus. E o que é adoração? Se não termos a certeza que Jesus está aqui. Temos a certeza absoluta que Jesus está aqui. Por que você pode ter a certeza? Onde dois ou mais estiverem, ali eu estou no meio. Diga aí para o irmão, o Senhor está aqui entre nós. Né? Amém. E aí Hebreus vai falar sobre Moisés, vai falar sobre o povo de Deus no deserto, o povo desobediente de Deus, o povo que perdeu a fé, o povo que esqueceu a autoridade de Deus, se rebelou, mesmo recebendo maná dia após dia, mesmo sendo guiados por uma nuvem, por duas colunas de fogo à noite, mesmo tendo experiências diárias com um Deus, ele vivia blasfemando. Ai, que saudade dos pepinos do Egito. Eu me lembrei de uma vez que eu estava em Portugal, morava lá, mas me deu uma vontade de comer chuchu. Se fosse uma picanha, né? Mas me deu uma vontade de comer chuchu, porque lá não tinha chuchu. Eu andei atrás de chuchu e achei um chuchu, assim com parafina em volta, né? Porque vinha de fora. Nunca na minha vida eu paguei um chuchu tão caro. E arrependi logo depois que eu comecei a comer o chuchu, né? Não tem gosto de nada. Eu falei, Senhor, que dinheiro que eu fui gastar comprando isso, podia ter comprado outra coisa, né? E o povo com saudade dos pepinos, saudade das cebolas do Egito. Hebreus 2:1 diz o seguinte: por isso é precioso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. E 2:18 diz assim: porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles também que estão sendo tentados. Amém? O povo se perdeu, rodou 40 anos no deserto. Ninguém, a não ser os dois, Josué e Caleb, ninguém daqueles que saíram do Egito entrou na terra prometida. A questão aqui não é salvação. Salvação, eles foram salvos da escravidão do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho, simbolizando o batismo. Mas não conheceram as coisas grandes, as coisas boas que tinha na terra prometida. Não entraram. Por quê? Por incredulidade. Perderam a fé. Cuidado para não perder a fé no caminho, senão você vai ficar a vida toda rodando no deserto da vida. Hebreus 3, 7 e 8 diz o seguinte:
assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo na provação no deserto. Quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Porque a partir do momento que você endurece o coração, vem a rebeldia, a rebelião contra Deus. E a fé é esquecida. E Deus nos fez para andarmos pela fé. Hebreus 3:10. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, e que se afaste de Deus, do Deus vivo. Quem se converteu aqui pela fé? Se você não se converteu pela fé, eu vou fazer um apelo aqui, né? Quem se converteu pela fé? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Cuidado, para não perder a fé. Amém? Hebreus 3, 16 a 19. Eu ainda não cheguei no texto, né, que nós lemos no começo, que é o texto base. Hebreus 3, 16 a 19. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Menos 2. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Deus nos tirou do Egito, Deus nos tirou do pecado, Deus nos transportou, ou Cristo nos transportou, do império das trevas para o seu reino, né? Ele fez isso, nos deu vida eterna, mas cuidado para não perder a fé, porque senão você vai ficar com essa vida, mas nunca vai conhecer a vida abundante que Deus tem para cada um de nós na terra prometida. Num outro patamar de igreja. A terra prometida não é o céu, não. Porque na terra prometida nós temos lutas, nós temos guerras, nós temos dificuldades, provações, mas nós temos vitória. Vitória. O povo venceu, Davi conquistou toda a terra prometida na época de Davi. E assim faz o nosso Deus. E depois então, vamos ler o versículo 18. E quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar na terra. E finalmente, nós chegamos
nos versículos que nós lemos no início. Eu vou ler e repetir. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entram por causa da desobediência. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo de desobediência. É Hebreus 4, 14 a 16, é o texto do início. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que nos ajude no momento da necessidade. Quais são essas necessidades? Será que essas necessidades são os exames que nós fazemos, às vezes, e temos que fazer e passar por eles? Será que essas necessidades são aquelas quando nós somos tentados pelo diabo? Será que essas necessidades são aquelas quando nós estamos desempregados? Não. Aqui não fala sobre isso. A nossa necessidade maior é preservarmos a nossa fé. A nossa necessidade maior é guardarmos a nossa fé, como Paulo fez. Guardei a fé. Guardei a fé. Essa é a grande necessidade que nós temos. Qual é então o momento de necessidade? O momento de necessidade é nós reconhecermos que recebemos uma fé de Deus para salvação, e agora temos que ter essa fé para continuarmos crescendo em Cristo. Temos que fazê-la crescer através da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus. Temos que guardar essa fé, porque é isso que pode nos tirar a terra prometida, a vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Cuidado, não perca a sua fé. A nossa necessidade é não perdermos a fé e nos tornemos incrédulos, e nos tornemos desobedientes, nos tornemos rebeldes, viremos as costas para Deus. Isso não é difícil de acontecer. É possível sim isto acontecer, principalmente quando você alimenta expectativas de Deus que não deveria alimentar. Por que você quer chegar mais perto de Deus?
Por que a multidão andava atrás de Jesus? Porque com Jesus não faltava pão. Tinha os milagres. A Bíblia fala de 2 multiplicações de pães, mas isso deve ter tido mais. Isso acontece quando nós esperamos coisas que não deveríamos esperar, melhor. Muita gente vai atrás de Deus, muita gente. Só ligar a televisão, você vai ver. É para acertar a sua vida, comprar um celular, ter um carro, uma fazenda. Isso traz depois ilusões graves que podem te levar à incredulidade. Necessidades como angústia, tribulação, o que eles passavam no deserto. Mas olha, continua vindo a voz de Deus, para que o seu coração não endureça, e você se desvie do caminho, e você comece a se afastar de Deus. Você já não lê a Bíblia mais como lia, ou leu, você já não ora mais como já orou, você já não vem aos cultos como vinha. Não interessa mais. Esse Deus falhou comigo. Esse Deus levou a minha filha. Cuidado. O que fazer então, para não perder a fé? E aqui no texto nós lemos: temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Procure esse sumo sacerdote. Procure através do pastor, procure através do líder seu de grupo, procure através da oração, da leitura da Bíblia. Mas eu não sinto mais, mas procure, porque esse sumo sacerdote está do seu lado, está do nosso lado. Eu me lembro quando o Ed não está aí, mas é coisa boa, né? Eu me lembro, mas que vontade de falar umas coisas, né? Mas não vou. Eu me lembro quando o Ed caiu com a caminhonete cheia de gente, aqui em Lençóis, vinha vindo de São Paulo, estava chovendo, ali tem uma linha de trem, né? Não era duplicada ainda a estrada, e a caminhonete escorregou e bum, foi para baixo, caiu na linha do trem. Só não aconteceu coisa mais grave, primeiro, por Cristo, né? Porque ela bateu no fio, mas ela exatamente bateu nos fios ali e amorteceu a queda, quando uma irmãzinha que estava na frente, do lado do Ed, falou assim, quando foi, né, que começou a cair, ela disse assim: Jesus. Pronto. Todos viram. Tinha um bebê, filho de um missionário angolano, né, que estava aí. O bebê foi parar 5, 7 metros na linha, em cima da linha. Correram lá, o bebê, não aconteceu nada. Jesus. A sua fé começa a apagar. Você começa a se rebelar contra Deus.
você começa a sentir que ele está muito longe. Você começa a pensar, isso não é mais para os dias de hoje, nós vivemos no século 21. É para hoje, é para agora. O sumo sacerdote, ele existe desde antes da fundação do mundo. Amém? Não interessa se nós estamos no século 21, 22, 30, sei lá. Interessa é que nós temos ele do nosso lado, esperando você dizer: Jesus, eu não quero perder a fé. Amém? Cuidado com o que os outros dizem. Ah, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia já é antiga, né? Cuidado com aquele que vem você está ouvindo a palavra aqui, de repente você escuta atrás assim, isso não é bem assim. Ó, antena ligada. O que fazer? Buscar o sumo sacerdote, aquele que traz Deus a nós e nos leva à presença de Deus. Traz Deus a nós e nos leva à presença de Deus. E por que que esse sumo sacerdote tem autoridade? E nós lemos, está aqui, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Que tipo de situações Jesus passou? Solidão. Nós passamos também. E olha, gente, a solidão leva ao suicídio. A solidão nos leva a, como é que chama essa doença moderna? Depressão. Que não é moderna nada, sempre existiu, né? Pensa numa viúva da igreja, ficou viúva hoje. Todas as irmãs e muitas irmãs vão dar aquele apoio, os pastores, os presbíteros, enfim, vão dar aquele apoio, velório. Muitas irmãs ali chorando com essa viúva, orando por ela. Aí chega o enterro, todo mundo junto ali, dando seu consolo, e de repente enterra o marido, mas depois vai para casa. E 1 a 2 dias depois dela receber muitas visitas nesses dias, começa já a rarear as visitas. Alguns dias depois ela tem que mexer no guarda-roupa do marido. Solidão. E passa 1 mês ou 2. Passou. Um ou outro lembra de orar com ela. Por quê? Porque já tem outras situações. A vida não para. Solidão. Jesus vai dizer: eu já passei por isso. Solidão.
Aonde que Jesus passou a solidão? No Getsêmani. Faltava pouco para ele ser preso. Ele passando por um momento só com Deus. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E vem, ele tinha pedido para os discípulos ficarem orando, e ele vai até os discípulos. Gente, acorda, me ajuda a orar. Acorda, gente. E ele vai, ora mais um pouco, solidão, ele vem atrás, e eles, os discípulos, dormindo. Jesus só, na cruz, quando ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Deus não olha para o pecado, e Jesus estava carregando todos os nossos pecados ali na cruz. Então esse sumo sacerdote, ele pode ajudar na solidão. Ele passou por isso. Assédio do mal. Assédio do mal. Você está perturbado, você está angustiado, você está, enfim. Naquele momento que você está com um monte de problemas, com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu filho, com o vizinho. Jesus fala: pode vir a mim, eu passei por isso. Eu passei por isso. Jesus foi tentado no deserto, ele passou por isso. Jesus foi tentado durante a vida, o ministério dele, ele passou por isso. Alguém chegou para Jesus e disse assim: não, o senhor não precisa morrer não, o senhor não vai morrer não. E ele olha para Pedro e diz: sai de mim, Satanás. Porque Jesus veio para isso. E o próprio Cristo sabia. Quando ele ora para Deus: Senhor, vê se me livra disso. É porque ele estava numa angústia, num sofrimento tal, que ele faz essa oração, mas logo ele lembra que Deus é soberano e diz: mas que seja feita a tua vontade. E no original: eu me sacrifico para que a sua vontade seja feita. Três, a demora de Deus. Deus demora, não demora, gente? Faz 2000 anos que ele falou que vai voltar, mas que demora. Mas ele vai voltar. No momento certinho ele vai voltar. Você ora já por um motivo, um marido que não é cristão, uma esposa que é uma sargentona, um filho que é rebelde, você ora, e parece que não acontece. Ou não é verdade? Mas sabe, Jesus passou por isso. Jesus viveu 30 anos, obedecendo a Maria, o pai, um carpinteiro, e ele, homem, filho do Deus vivo, criador de todas as coisas, que manda o vento parar, o mar acalmar. O irremediável, uma gravidez precoce, um aborto,
Jesus passou por isso. O imediável, irremediável. Ele olha para Jerusalém e chora, porque ele sabia que aquele povo, aquela cidade, matava e mataram os profetas, inclusive Jesus. A cidade de Nazaré, ele fez poucos milagres ali, quase nenhum. Por quê? Porque ele era de lá. E eles não creram nele. Também o inevitável. Jesus no Getsêmani. Ele sabia que não ia escapar da cruz. Ele sabia o tempo todo que quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria condenado e seria morto. Irremediável. Aquele dia que você diz para tua esposa, eu já não estou aguentando mais. É muito problema. É muito problema. E a tua fé começa... Você fica com vontade de sumir. Busque o sumo sacerdote. Só Ele, para pôr fogo na tua fé novamente. Conclusão. Quando estas coisas vierem, vai ao sumo sacerdote imediatamente. Não deixa passar um dia, uma semana, um mês. Não deixa passar anos. Deus falou, é melhor que vocês sejam frios ou quentes. Melhor quentes. Mas não seja morno dizendo que é cristão, mas completamente sem fé, rodando no deserto. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 40 anos, que é uma geração. Levanta a cabeça, segura na mão do sumo sacerdote, e ele vai te pôr dentro do Santo dos Santos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.